2, verso de número 8. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Ixi, tem só poucos que vão para o céu. Quem achou, se coloque sobre os pés. Se você não achou, tem aqui. Tem nas TVs aqui, livro de Ruth. Diz assim o texto. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, e nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste ao teu pai, deixaste a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Pode se assentar, aplaudindo a Jesus pela sua rica e maravilhosa palavra. Olha para esse irmão, encare ele dentro dos olhos. Como a gente diz, há duas coisas para você não conseguir olhar dentro dos olhos do seu irmão. A primeira é por timidez mesmo. Tem gente tão tímida que ela não consegue olhar. A segunda é porque é falso mesmo. Pessoas falsas não conseguem encarar, olhar nos olhos. Então, como aqui não tem tímido e nem falso, olha nos olhos desse irmão e diga para ele assim: se prepare. Ah, não, irmãos, com mais vida, diga para ele: se prepare. O cesto vai balançar. O cesto vai balançar. Isso é bênção, isso é sinal de bênção. O que você carrega no cesto? Bênção. Hoje Deus vai sacudir, vai balançar o seu cesto. Amém? No capítulo de número 1 de Ruth, nós vamos ouvir falar sobre uma fome que está tendo em Belém. Esta fome vai gerar uma crise. E todas as vezes que se fala a palavra crise, tem muita gente que não consegue enfrentar. E por não conseguir enfrentar a crise, nós, como seres humanos, temos um hábito muito feio. Quando nós não temos coragem de enfrentar, o que a gente faz? Foge. Irmãos. Quando a gente não tem coragem de enfrentar o que nós estamos passando, a crise, o momento difícil, a gente tenta fugir. Mas fugir não é a solução. O texto vai falar de uma crise profunda que está havendo na terra. A terra, Belém, casa do pão, agora não tem pão suficiente. Eles estão passando por uma crise. Diga, eles estão passando por uma crise. E todos nós que servimos ao Senhor passaremos por momentos de crise. Tem uns que vai passar a vida toda em crise. Mas a crise não é para te afastar, a crise é para te aproximar de Deus. Para você descobrir que em tudo isso há um porquê. Há um porquê. Deus, Ele faz os seus caminhos, Ele cria os seus caminhos e nos coloca nele. E não nos fala como será, porque se Ele falar, a gente não entra no caminho, a gente não aceita. Mas lá na frente nós vamos rir de tudo que nós passamos, de tudo que nós enfrentamos. Hoje você está chorando, mas dias de alegria, dias de sorriso virão sobre a tua vida. Você crê?
Alguns moradores estão fugindo de Belém, estão procurando outros lugares. E a Bíblia vai nos apresentar uma família, e essa família, ela tem Elimeleque como pai, Noemi como mãe, e 2 filhos. O texto vai dizer que eles estão fugindo da crise. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. 4 pessoas, uma família, decide sair da terra de Belém para ir para a terra de Moabe. Só que Moabe não é um lugar em que Deus habita. Moabe não tem a bênção do Senhor. Os moabitas foram amaldiçoados por Deus. Eles não faziam parte do povo adquirido e do povo que Deus deu uma promessa. Eles estão saindo do certo para o duvidoso. E quantos de nós nunca quebramos a cara pela ganância? Que eu digo pela ganância porque sempre vai vir uma proposta maior do que você está vivendo. Nunca vai vir menor, porque a menor não mexe com você. Quantos de nós, pela ganância, não trocamos o certo pelo duvidoso? Esse silêncio é um sim. Eu entendo. Alguns de nós já trocamos o certo pelo duvidoso e quebramos a cara. Esta família vai trocar o certo pelo Eles vão sair porque não querem enfrentar a crise, não querem enfrentar a realidade. Mas eles estão saindo do lugar certo, onde tem a bênção de Deus, onde tem a mão de Deus, para ir para um lugar onde não tem Deus, onde não tem a mão de Deus e onde não tem a bênção de Deus. Diga isso comigo, pode isso? Pode, porque tem gente que faz isso. Em vez de encarar, prefere fugir. E fugir nunca será a solução. Deus está te dando estratégia, está te dando força para você enfrentar. Não é fugir, é para você enfrentar. Então recebe no nome de Jesus coragem. Recebe coragem para enfrentar. Esse gigante não é maior do que o seu Deus. Esse problema não é maior do que o seu Deus. Esta enfermidade não é maior do que o seu Deus, não. Então recebe coragem de Deus para enfrentar. Diga para o seu irmão, sempre é melhor enfrentar do que fugir. Elimeleque vai tomar uma decisão sem a direção de Deus. Você não vai ver ele fazendo uma oração perguntando se pode, se é o tempo, se Deus autorizou. Não, pela sua própria vontade, ele vai e pega a sua família, vende todas as suas terras. E eu vou te dizer, Elimeleque era um homem muito bem sucedido em Belém. Ele possuía muitas terras, tinha muitas riquezas. Ele estava estável em Belém, mas por passar por um período de crise, ele vende tudo que ele possui para ir para Moabe. Ele pega toda a sua família, foge para Moabe. E eu já quero te dar um conselho. Que Deus precisa ser, na sua vida, a sua melhor decisão. Deus precisa ser o Deus das suas decisões. E Deus precisa ser o Deus das tuas mudanças. Toda decisão e toda mudança precisa passar pela aprovação de Deus. Diga para o seu irmão, acorda que é com você, porque você está tomando direções, você está tomando decisões que Deus não autorizou. Eu gosto que vocês fazem cara de que não é com vocês, mas eu sei que é com vocês. Eu amo essa cara, tipo, oh. Decisão errada. Uma decisão errada pode gerar um transtorno para toda uma casa. Não só você padece, mas toda a sua casa. Por quê? Porque lá em Moabe, ele morre e os seus 2 filhos também morrem. Só que agora vai ficar Noemi, Orfa e Ruth, 3 viúvas se lamentando pela perca. Mas elas vão ouvir uma notícia. Em Moabe vai chegar uma notícia. Em Moabe vai se ouvir uma notícia. Por quê? Porque até no lugar em que você está, que está fugindo de Deus, Deus permite a notícia chegar. Deus permite algo acontecer. E a notícia que chega é: Deus visitou o seu povo em Belém. E agora na casa do pão está tendo pão. E agora na casa do
volta é mais difícil do que a ida. Pergunta por quê? Porque quando você vai se achando, mas quando você volta assumindo que errou. Porque quem volta está dizendo, não deu certo, me aceita de novo. Eu pensei que era para mim, pastor, mas me arrependi, deixa eu voltar. Só que passar por isso é constrangedor, e nem todo mundo tem coragem de voltar. Porque voltar é assumir que você foi sem a direção de Deus. Por isso eu torno a repetir. Deus precisa ser o Deus das suas decisões e também ser o Deus das suas mudanças. Tem muita gente que vai se arrepender de ter mudado de Belém. Tem muita gente que vai se arrepender por não participar mais de Belém. Tem muita gente que vai se arrepender. Por quê? Porque Deus vai visitar Belém e vai trazer um novo tempo, vai trazer novas bênçãos, vai trazer novos níveis, vai trazer. E quem ficou vai vivenciar. Quem ficou vai desfrutar. Quem ficou vai ser visitado pelo poder de Deus. Noemi chega para suas 2 noras e diz: volta para a casa de vocês, volta para a família de vocês e volta para o Deus de vocês. Não tenho mais filhos, e mesmo se eu gerasse filhos, não daria tempo de crescer e casar novamente com vocês. Então, para que eu não seja um impedimento, um empecilho na vida de vocês, vão para a casa de vocês, volte para a família de vocês, volte para o Deus de vocês. O texto vai dizer que Orfa chora e com um beijo ela se despede. Enquanto Ruth chora, mas se apega com Noemi. A Orfa chora e com um beijo se despede, mas a Ruth chora e se apega mais a Noemi. E o texto vai dizer que ela vai relatar a Noemi. A Ruth vai dizer: Noemi, não te deixarei. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, aonde tu dormir, ali eu dormirei. E se tu morrer, eu também morrerei. Noemi está dizendo para Ruth: Ruth, eu não tenho onde dormir, eu não tenho o que comer, eu não tenho lugar certo. Por quê? Porque todas as terras que nós tínhamos em Belém, nós se desfizemos dela. Nós temos Belém, mas é um lugar incerto. Aí Ruth vai olhar para Noemi e vai dizer: você que pensa que você não tem nada. Enquanto Noemi está dizendo: não tenho onde morar, não tenho aonde dormir, não tenho o que comer, não tenho lugar certo, Ruth está dizendo: você que pensa que você não tem. É quando a gente acha que não tem nada, que Deus deixa algo ainda. E esse algo é o suficiente para alguém entender que a gente ainda tem um pouquinho. Olha para esse irmão e diga: qual pouquinho você tem? Porque você que pensa que não tem. Se lembra da mulher que foi até o profeta, dizendo: profeta, meu marido, teu servo, você conhecia, ele morreu, era homem temente. Agora os 2 credores estão na minha porta querendo levar os meus filhos como pagamento da dívida. E eu não tenho nada em casa. Aí o profeta diz assim: você é o quê? Não tenho nada. Aí o profeta está dizendo: você pensa que não tem, mas lá dentro ainda tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de... E esse é o suficiente para eu reverter todo o cenário, toda a situação que você está vivendo. Você que pensa que não tem, fala para o seu irmão: você que pensa que não tem. Ruth está dizendo para Noemi: estou indo contigo, mas com uma condição. Que condição? Não tenho onde morar, não tenho onde comer, não tenho onde habitar. Só vou com uma condição. Pergunta qual? O teu povo,
O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Não estamos desamparadas. Tem povo e tem Deus, tem povo e tem Deus, tem povo e tem Deus. Noemi não tem terra, não tem idade, não tem saúde, mas tem. Ei, você não pegou. Noemi não tem terra, não tem idade, não tem saúde, mas tem? Mas tem? Você pode levantar as mãos e agradecer porque você tem Deus? Você pode agradecer e dizer obrigado, Jesus, porque eu tenho. Eu tenho e o Senhor é o suficiente. Você pode ser grato a Ele. Você pode agradecer porque você ainda tem Deus. Glória a Deus. Orfa e Ruth representa dois tipos de crente dentro da igreja. Orfa são os envolvidos. Diga comigo, envolvidos. E Ruth são os comprometidos. Você só vai descobrir os comprometidos no momento de crise. Porque no momento de crise, os envolvidos despede com um beijo e te deixa. Tchau. Mas os envolvidos fica, permanece. Os envolvidos não. Os comprometidos fica e permanece. Olha para esse irmão, encara ele e diga: será que tu é envolvido ou comprometido? O envolvido, ele se envolve na igreja, ele se envolve no ministério, mas quando o cerco aperta para ele, ele tchau, não dá mais para mim. É um novo tempo, Deus falou comigo. Só com ele. Aqui não tem não, só lá na leste. Elas estão voltando para Belém, porque ouviu falar que Deus visitou Belém, trazendo um novo tempo. E o texto vai dizer que Noemi vai declarar que ela saiu cheia, mas está voltando vazia. Quem sai sem a direção de Deus, sai até cheio, mas vai voltar? Mas quem vai na direção de Deus, sai vazio, mas volta cheio. Ela vai declarar no capítulo de número 1, verso de número 21, e se está na Bíblia, olha que o texto vai dizer: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez. O que é que o Senhor tem a ver com a decisão deles? Não foi o Senhor que mandou ir para Moabe. Só que tudo que acontece de ruim, eu me atrevo a colocar na conta de Deus. Diga para o seu irmão: assume as suas responsabilidades, porque você não é mais criança. Foi você que quis ir, foi você que quis fazer. Agora aguenta as consequências e não coloca na conta de Deus. Cheia a partir, porém vazia. Por que ela não falou assim? O Senhor me fez ir cheia. Eu vim vazia. Mas o vazio eu atribuo a quem? Ao Senhor. Mas ela se esqueceu de falar que eles foram sem a direção de Deus. A Noemi sai de Belém fugindo da fome. E tem uma Ruth saindo de Moabe, do cenário de morte, para ir para Belém, restaurar, recomeçar a vida dela. A partir desse dia, chamado hoje, algumas coisas que não funcionavam na sua vida vai começar a funcionar. Eu profetizo que algumas coisas que estavam desalinhadas vão ser alinhadas pelo Senhor. O que não funcionava vai começar a funcionar.
funciona, porque alguém está pegando o caminho de retorno. Quem aqui nunca colocou no GPS um caminho e entrou pelo caminho errado e ele dizendo, retorna. Enquanto você não retorna, ele não para de falar, retorno a 1 quilômetro, retorno a 2 quilômetros, retorno. E tem gente que fica insistindo, mas Deus está dizendo, eu já estou gritando no teu ouvido, pega o próximo retorno, sai dessa Moabe, sai desse lugar onde não tem Deus, sai dessa roda de conversa onde o assunto não é Deus, sai desse ciclo de amizade onde te afasta de Deus. Olha para esse irmão e diga, sai depressa, pega o primeiro retorno e volta. Por quê? Porque se você continuar, o combustível vai acabar. Quando nós desobedecemos a Deus, no começo da obediência a gente tem força. Força o quê? Para suportar e para arcar com aquilo que vai vir. Mas no meio do processo as forças vão se acabando. E aí você cai em si. Deus vai fazer alguém cair em si. Dizer, o que eu fiz? Aí Deus está dizendo, pegue o próximo retorno. Pegue o próximo retorno. Fala para o seu irmão para ele entender. Pegue o próximo retorno, por favor. Ruth e Noemi chegam em Belém. E o texto vai dizer que é tempo da cega. É tempo da colheita. É tempo de colher o que se plantou. Elas vão chegar em Belém, e em Belém tem uma cultura. A lei mosaica dizia que no tempo da colheita, os segadores iam à frente colhendo os melhores. Mas por lei, eles tinham que deixar os rabiscos. Diga comigo, rabiscos. Eles não podiam colher toda a colheita, eles tinham que deixar o rabisco para os estrangeiros, para as órfãs, para as viúvas ser sustentada por aquilo que restava no campo. Então, pela lei, os segadores saíam a colher, mas eles tinham que deixar alguns rabiscos, algumas espigas, para que quem vem atrás, e quem é que vem atrás? Os estrangeiros, as órfãs, os viúvos, os menos favorecidos da época, era por lei, diga comigo, era por lei. Ruth e Noemi chegam em Belém. Noemi não tem mais idade para ir para o campo, mas Ruth tem força e tem coragem de enfrentar o que ela não conhece. Ruth não pertence a Belém, é uma cultura nova, é um povo novo. Ruth nem sabe para onde ela está indo, mas ela tem coragem para enfrentar. E é isso que Deus quer da gente, Ana. Eu nem sei onde Ele vai me levar, mas eu tenho coragem para ir. Eu nem sei aonde Ele vai me colocar, mas eu tenho coragem para ir. É isso que Ruth estava dizendo. Ela saiu sem saber aonde ia. Irmãos, e pela direção de Deus, sem Ruth saber, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Vai por aqui, Ruth. O caminho é aqui, Ruth. Sem Ruth saber, ela vai parar dentro do campo de Boaz. É coincidência? Não é Jesuscidência. Era Jesus guiando, era o Espírito dizendo, vai por aqui, Ruth. Vai por aqui, Ruth. Ela chega no meio de vários campos, ela vai cair no lugar certo. Vai chegar no campo certo. Aonde que ela foi parar? No campo de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era um dos remidor que podia remir, resgatar a descendência de Elimeleque, ou seja, ele podia dar de volta o que eles perderam, ele podia devolver o que se foi. Agora Ruth está indo e ela está no lugar certo, no olhar certo, com as pessoas certas. Se você decidir sair de Moabe, Deus vai te plantar no lugar certo, com as pessoas certas, para você viver o certo. E ela aprende. Como você é nova,
Presta atenção. Nunca vá à frente dos segadores. Deixe eles ir à frente. E o que eles deixar, os rabiscos que eles deixar, nós vemos atrás e pegamos. E isso nos servirá como pão, como alimento para a gente sobreviver. Agora você imagine os segadores com um cesto cheio de espiga. Pensa aí, um milharal cheio de espiga. Pensa naquela espiga suculenta. Pensa naquele curau. Oh meu Deus, está chegando frio. Pensa na pamonha. Pensa. E eu lembro que quando minha mãe fazia curau, tinha que ser as melhores espigas. As espigas amarelinhas, gorda. Minha mãe gostava da espiga gorda. Por quê? Porque era suculenta. O curau ia ficar saboroso, a pamonha ia ficar saborosa. Então tinha que selecionar. Olha aí, Deus é esse especialista. Ele não vai te dar qualquer coisa. Ele vai te dar, Ele vai selecionar. Levanta a mão que eu estou profetizando. Deus está selecionando o melhor. No seu cesto não vai vir espiga seca. Não, no seu cesto só vai vir espiga gorda. Espiga, aleluia, amarelinha, espiga de excelência. Diga para o seu irmão, você trouxe o cesto? Porque tem crente que vem para o culto sem cesto. Diga, irmão, você trouxe o cesto, irmão? Não dá para carregar a bênção sem o cesto. Os segadores vão à frente, Ruth vem atrás, e ela vai pegar os rabiscos que sobra na ponta dos galhos. Você sabia que tem hora que Deus vai pôr você atrás? Só para testar o seu coração em relação a quem está na frente. Você vai depender de quem está à sua frente. Por quê? Porque Ruth dependia daquilo que quem estava à frente deixava para ela. Então, para testar, Deus vai deixar alguém na sua frente, com um cesto bem grande, colhendo o melhor. E você pegando os rabiscos, mas mesmo pegando o rabisco, mesmo pegando o que sobra, eu tenho um conselho de Deus para a tua vida. Não saia do campo. Não saia do campo que Deus te colocou, porque alguém está à tua frente, alguém está colhendo melhor do que você não. Você não sabe, mas Deus já reservou algo maior. Não dá para ter o cesto abundante sem antes passar pelo processo do rabisco. Não dá para ser dona do campo sem antes passar pelo processo do rabisco. Então, vai aguentando, mas não saia do campo. Pega na mão desse irmão, diga: a ordem de Deus para a tua vida é: não saia do campo. Estava rendendo pouco, colhendo rabisco. Tinha gente na frente, mas ela não saiu do campo. Sem Ruth saber, ela estava sendo O dono do campo te observa. E ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo a tua dedicação. É rabisco, mas é o que me mantém de pé. Ele está te observando. Estou vendo o teu esforço, estou vendo a tua dedicação. Pega pouco, mas trabalha muito. Pega pouco, mas está no horário. Não chega atrasada, está bem disposta. Não colhe muito, mas o que ela produz é maior do que aquele que está com o cesto cheio. Eu não preciso estar com o cesto cheio para produzir. Eu não produzo para mim, eu produzo para o dono do campo. Os funcionários que eram registrados, os que trabalhavam, os segadores que eram registrados, tinham direito de beber e comer. Tinha direito de beber e tinha direito de se assentar na mesa para almoçar. Só que os estrangeiros não tinham. Grite bem alto: Ruth não tinha o direito de beber e de comer. Mas mesmo sem o direito, ela não saía do campo. Mesmo
mesmo sem o direito, ela não saía. Mas o dono do campo estava observando. Por isso que eu estou dizendo, faz para Deus, porque Ele está vendo. Capítulo 2, verso número 5, olha que Boaz, o dono do campo, vai dizer. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Ele estava perguntando de Ruth. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ele só está observando que ela chega cedo, colhe pouco, mas produz muito. Ele só está observando a coragem, o vigor, a alegria. Eu imagino Ruth dizendo: glória, obrigado Jesus, é pouco, mas é o suficiente. É pouco, mas é o suficiente. O dono do campo vai chegar até Ruth e vai dizer assim: fiquei sabendo da tua história. Sei o que você passou, sei o que você enfrentou, sei da tua fidelidade para com tua sogra, sei da onde você veio. Oh, irmãos, o dono do campo vai se manifestar, vai se revelar a você. Oh, irmãos, tem empresas que tem tanto funcionário que os funcionários nunca conheceram o dono porque ele não aparece. Mas no campo de Jesus não, ele faz questão de se apresentar, ele faz questão de se relacionar. Jesus, aleluia, é ele como Boaz. Boaz tipifica Jesus. Boaz está dizendo: Ruth, no meio de tantos funcionários eu estou te vendo, eu estou te observando, eu sei do seu trabalho, eu sei do teu esforço. Oh, meu Deus. Fiquei sabendo da sua história. Por quê? Porque o dono do campo respeita a tua história. Olha para o seu irmão e diz: o dono do campo respeita a tua história. Aí diz para o seu irmão: então você, que não é o dono, respeita também a minha história. O dono do campo vai dar um conselho para Ruth, e esse conselho é Jesus dando para alguém. Verso de número 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro, não sai daqui, não sai desse campo, não sai dessa igreja. Eu sei que tem campos que aos teus olhos é melhor, mas Jesus está te observando aqui, então fica aqui, permanece aqui. Quem está dando conselho é o dono do... Minha filha, não vás colher em outro, nem pouco, tão pouco passes daqui. Por quê? Porque eu estou preparando pessoas para te ajudar a permanecer no campo. Pega na mão do seu irmão e diga: você está sendo preparado por Deus para ajudar alguém a permanecer no campo. Sabe o que acontece? O campo do lado às vezes é melhor do que o seu campo. Aí alguém olha para você e vai dizer: ei, está tanto tempo aí colhendo rabisco. É só rabisco que sobe para você. Olha, aqui no campo eu já fui titulado como presbítero, como evangelista. E você ainda é um diácono, pegando rabisco, fechando porta, abrindo porta, servindo água. Diga ao seu irmão: cuidado. O dono do campo te aconselhou para ficar. Cuidado. Diga ao seu irmão: cuidado para trocar o certo pelo duvidoso. Diga assim: ele está dizendo, é para ficar. Por que é para ficar? Porque quem guiou Ruth até o campo de Boaz foi o próprio Espírito de Deus. Foi o Espírito que guiou ela. E se o Espírito guiou,
É ali que ele vai te plantar. E todos que são plantados, irmão, têm raiz. E quem tem raiz não é levado por modinha, não é levado por outras coisas a não ser a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, aqui está chato? Aqui tem palavra. Se palavra é chato para você, você nunca foi plantado, você só está de passagem, mas quem é plantado é regado junto às águas do Espírito de Deus. Olha que Boaz vai dizer para ela, verso de número 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. E irás após elas. Não dei ordem aos moços que te toquem, que te molestem. Olha, irmão, o dono do campo te protege. Tendo tu sede, mas espera aí, não sou funcionária registrada, mas eu estou falando. Eu sou o dono do campo que te vi trabalhar. Eu estou quebrando a regra, eu estou quebrando o protocolo. Se tiver sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Porque o dono do campo não faz acepção. Ele está dizendo, chegou, está trabalhando, vai beber água. Tem água para saciar. Tem água para saciar. Levanta a tua mão porque tem água de Deus para saciar a tua sede. Vá aos vasos de água e bebe. Verso de número 14. E sendo já hora de comer, disse Boaz, achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre ou no vinho, e se assenta ao lado dos segadores. E eles lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda ali... irmãos, quem trabalha para Jesus não passa sede, nem passa fome. Quem trabalha para Jesus, Ele sustenta, Ele cuida. Jesus está dizendo, faz para mim, trabalha no campo, porque eu vou mandar sede para saciar, e fome e comida para te alimentar. Você não vai morrer de sede, e também não morre de fome. Porque quem está no campo não morre de fome, também não morre de sede. Por quê? Porque o dono do campo cuida. Aí você entende porque tem muita gente que está passando por prova que não era para passar. Pergunta por quê? Porque saiu do campo antes da hora do almoço. Aí perdeu. Diga assim, perdeu o banquete. Porque tem muita gente que não espera. E a espera faz você comer daquilo que você não está esperando. Porque você esperou. E quem espera, come o melhor. Quem não espera, come frio. Quem não espera, come cru. E trabalha ainda reclamando. Diga para o seu irmão, espera no Senhor. Confia nele. Diga, senta para almoçar. Você trabalhar de cara sorrindo. Porque crente mal-humorado é crente que está com fome. Olha para esse irmão e vê se ele está mal-humorado. É porque ele não jantou ainda. Porque na hora que você tiver sede, na hora que você tiver fome, Ruth, eu vou prover para você o sustento. Essa é a parte mais linda. Depois que ele prover pão e depois que ele prover água, Boaz, Bia, vai até os segadores. Vai até aqueles que estão na frente. E quando ele chega até aqueles que estão na frente, ele vai dizer assim, tá vendo aquela moça? A moabita? É, a moabita. Quando você estiver na frente, de propósito, eu disse o quê? Balança o cesto. E deixa cair espiga. Mas não é as espigas pequenas, é as maiores. Propositalmente, irmão, você não está entendendo, Deus está dizendo, eu vou fazer de propósito.
Eu estou indo na frente de quem é maior e vou dizer, é para balançar o cesto. Por quê? Porque atrás está vindo alguém que eu decidi sustentar, alguém que eu decidi prover, alguém que eu decidi honrar. Oh, levanta a mão porque Jesus está balançando o cesto. O cesto está sendo balançado nessa noite. E tem espiga, tem bênção do céu caindo. Tem gente querendo parar agora. Tem gente querendo desistir agora. Diga para ele, não para agora. Porque o cesto vai balançar. Não é para desistir agora, porque o cesto vai balançar ao teu favor. Não desista, porque tem bênção te esperando. E Deus ainda fala com quem está na frente. E Boaz ainda ouve Deus. Era Deus dizendo, Boaz, provoca quem está na frente para balançar o cesto. Porque quem está vindo atrás vai ser honrado também. Vai chegar o tempo de honra. Deus te viu no campo colhendo rabisco sem reclamar. Agora Ele vai te honrar com a bênção que você não está esperando. Ai, você não... O que está acontecendo? Nunca colhi, nunca vi, nunca levei para casa. Deus decidiu balançar o cesto nessa terça-feira. E tem bênção de Deus chegando para suprir. Para surpreender. Deus vai preparar surpresas que vai alegrar o teu coração. Eita, enche a sacola, porque hoje vai ter fartura naquela casa. Enche a sacola, porque vai ter provisão naquela mesa. Enche a sacola, porque vai ter milagre naquela casa. Enche. Erebai ondere calasuia. Gente, eu imagino Ruth chegando. Ai, meu Deus, quando a gente está com peso, não sei se você já foi no mercado, pensando que ia trazer uma sacola, e aí você está trazendo 6 sacolas, você não vê a hora de chegar, porque o peso é tão grande, aí você diz, descansa, troca de mão, quer? Aí coloca aqui, aí vai rasgando aqui, mas você não desiste, é minha sacola, não vou deixar, duvido você deixar para trás, está pesado, mas eu levo até o fim. Eu imagino Ruth chegando em casa, entrando na casa, e Noemi dizendo, o que aconteceu? O que é essas sacolas? Que campo você foi? Qual campo? Ai, meu Deus! Olha que Noemi vai perguntar para Ruth no verso 19. Que campo você foi? Que campo você foi? Não é o mesmo de dias atrás. É sim. Porque eu decidi ficar. E quem fica, irmãos, é visitado pelo dono. Sogra, vou te contar. Cheguei em Belém, não conhecia nenhum campo. Só que o campo que eu cheguei é de um homem chamado Boaz. Noemi que estava, eu estou, irmãos, não sabe contextualizando, não está no texto, mas a minha imaginação, Noemi fazendo o crochêzinho, ela para, diz assim, repete o nome, é o campo de Boaz. Menina, Deus é contigo. Deus é com você, Ruth, por quê? Porque o campo de Boaz é o campo de um dos remidores da nossa família. Você caiu no lugar certo, na mão certa, no ambiente certo, no lugar certo.
Fica onde Deus te colocou. Fica naquele serviço. A ordem de Deus para alguém é: não saia de lá, é para ficar. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e é lá. Deus é na sua vida. Por quê? Porque Ele é o remidor, Ele é o resgatador da nossa família. Sabe o que eu entendo? O que Deus fala, Deus confirma. Por quê? De manhã, Deus usou a boca de Boaz para dizer o que para Ruth? Não vás para outro. De noite Ele confirma na boca de Noemi. Olha o que Noemi vai dizer no verso de número 22. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que em outro campo não saias com as suas moças desse campo. Não saia, não saia. Noemi está dizendo: Deus falou com você de manhã, e Deus está confirmando para você à noite. Não é para sair desse campo, é para ficar no campo. Vou te dar um conselho: não vai colher em outro. Diga para o seu irmão: eu vou te dar um conselho. Não vá colher no outro campo, para que em outro campo não te encontre. Ou seja, fica nesse. Fica nesse. Diga para o seu irmão: fica. Diga para ele assim: eu sei que às vezes é chato. Eu sei que às vezes você vem se arrastando, mas é para ficar. Diga para o seu irmão: é para ficar. Eu sei que para você às vezes é indireta, mas é reta de Deus. E o que Deus confirma, o que Deus fala pela manhã, Ele confirma à noite. E o que Deus está confirmando é para você ficar. Você sabia que Deus não fala com parede? Deus está falando com alguém que está aqui. E pode ser para mim já está sendo, irmãos, a vontade de Deus. Porque Deus ouve o que você fala de manhã, para te confrontar à noite. Aí alguém diz: Deus é fofoqueiro. Não, diga assim: não. Ele só quer o melhor para você. Diga assim: o melhor dele é para você ficar nesse campo, nesse campo. Diga para o seu irmão. Pega na mão do seu irmão e diga: é nesse campo, tá bom? Decisão tomada: eu vou ficar, não vou sair. Porque essa é a direção de Deus para a minha vida. Eu não vou colher em outro campo, porque tudo que eu preciso tem nesse. Vou te dar água, vou te dar pão, vou te dar espiga que cair no chão. Tu voltarás com as sacolas cheias e não. Diga para o seu irmão: tu voltarás com as sacolas cheias e não vazia. Ruth trabalhou a colheita inteira, porque a colheita é feita só 2 vezes por ano. Ruth vai trabalhar a colheita inteira. E você está perguntando para Deus: até quando, Deus? Por que, Deus? E Deus só está dizendo: a tua parte é fazer o que eu pedi, e a minha de sustentar o que eu falei. Deus está dizendo: com a minha palavra eu não falho. Agora você precisa trabalhar. Diga para o seu irmão: então, por favor, trabalhe no campo. Porque Deus vai cumprir com aquilo que Ele falou. A colheita acaba. E agora, Ruth não precisa mais voltar ao campo. Porque não tem mais o que colher. Noemi vai chamar a Ruth e vai dar um conselho. E vai dizer: Ruth, como Boaz é remidor, resgatador da nossa família, só ele pode fazer o que ninguém mais pode por nós. E muito mais por você, porque eu já sou velha. Mas você precisa dar continuidade à sua vida. Ruth, vai até o celeiro, aonde Boaz está dormindo. E não se deite com ele, não se lance a ele, apenas fique aos seus pés. Porque aos pés é o lugar onde a resposta vem. Veste-te, lava-te, coloque a tua túnica e vai e fica nos pés. Diga: fique nos pés. Diga para o seu irmão: é nos pés que você vai ter vitória. Capítulo 3, verso de número 4.
Olha o conselho que ela vai dar. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrirás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Só para ele se lembrar. Fique aos pés. Só para ele se lembrar. Fique aos pés. Só para ele se lembrar. Fique aos pés. Diga assim: Boaz está dormindo. E parece, irmã Binha, que às vezes, mesmo nós estando aos pés, parece que Jesus está dormindo ao nosso respeito. Mas uma hora Boaz vai acordar. Diga ao seu irmão: se prepara. Porque Boaz vai acordar e vai se ler. Boaz se levanta, se assusta. E quando ela descobre, ela tira a sua túnica, ele vai perceber que é Ruth. Aí olha o que ele vai dizer para Ruth no verso número 15. Disse mais: dai-me a capa, me dai a túnica que tem sobre ti. E segura, e ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs em cima, então foi para a cidade. Sabe o que ele estava dizendo? Quem está aos meus pés, eu não despido de mãos vazias. Olha o que Boaz fez com Ruth. Pega a capa, estende. Estendeu? Ele vai 6 vezes. Quantas vezes? Ele vai quantas vezes? 6 vezes. Ele vai no celeiro, pega espiga e joga na capa. Pega espiga e joga na capa. Pega espiga e joga na capa. Ele pega a capa e diz: agora vai. Agora vai. 6 é o número do homem, mais 7 é o número da perfeição. E só é plenitude, totalidade quando eu estou na porta. E quem é a porta? A porta é Cristo. Ele está dizendo: leva essas 6 medidas, porque a 7ª é lá na porta. Porque eu vou comprar, eu vou resgatar, eu vou assinar, eu vou te atrair. Você será minha e eu serei teu. Ela volta para casa com a túnica cheia. Se com a sacola eles se assustaram, imagine você entrando com a túnica. Meu Deus, diga para o seu irmão: se prepara. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, tem gente que vai murmurar, mas não sabe como você começou. Não viu você se abaixando para colher os rabiscos. Não viu você chorando no campo. Não viu você enfrentando as lutas no campo. Ele se prepara porque ele viu. E o ver dele tem uma recompensa. Qual é a recompensa? Ele vai resgatar. Jesus vai honrar alguém aqui. Ele enche a túnica dela e ela volta com as espigas. E se alguém perguntar de onde está vindo, diga que foi o dono que deu. Diga que quem deu foi o dono. Irmãos, deixa alguém virar o bico. Quem está te dando foi o dono. E o dono se responsabiliza. Diga para o seu irmão: para de querer dar o troco. Diga para o seu irmão: para de querer dar o troco. Vai dormir tranquilo. Porque quem te dá é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem provê é Deus. Você come da mão de Deus. Quem está enviando é Deus. Então para com isso. Diga: Ruth volta para casa. E agora a benção foi maior do que a primeira. A primeira foi na sacola, agora é na túnica. Boaz coloca os seus olhos em Ruth. E agora ele vai para a porta da cidade. Porque na porta da cidade se resolvia, onde ficavam os anciões. Que resolvia tudo aquilo que desrespeitava as leis ou o andamento da cidade. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus está indo lá na porta.
que Jesus está indo fazer lá? Oficializar. Documentar. Porque alguém está dizendo, você só tem a palavra. Como vai provar? Só a palavra, Jesus eu vou dar um documento assinado. Você não está entendendo. Alguém está dizendo, Jesus, como eu vou chegar lá só com as palavras? Jesus está dizendo, se prepara, porque eu vou documentar, eu vou oficializar, porque é seu por direito. Ninguém vai, aleluia, arrancar, ninguém vai tirar, ninguém, porque eu estou oficializando. Eu vejo papéis. Jesus está dando em andamento em papéis. Eu estou assinando, oficializando. É seu. É seu. Ao contrário do homem, irmã Edna, que te dá com a palavra, Deus te dá provando, Deus te dá oficializando. Alguém está dizendo, não tem como provar? Tem, está aqui, ó, assinado, carimbado, registrado, documentado. Oh, Jesus, eu te sinto aqui nessa casa. Quem começou pegando o rabisco agora vai terminar como dona do campo. Quem começou embaixo agora está sobremaneira em cima. Quem te viu descendo vai ter que ver você também subindo. Tem honra de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que tem anos pegando rabisco. E só Deus viu o choro, só Deus viu a insistência. Você vai descer, mas vai subir com a honra. Alamandara suia tem honra de Deus. Não é como eu começo, mas é como eu vou terminar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. É melhor sair de Moabe e ir para Belém do que sair de Belém para ir para Moabe. É melhor sair de Moabe e ir para Belém do que sair de Belém e perder em Moabe. Aguenta, porque o cesto está sendo completado. Quem te viu carregando o cesto pela metade vai ver você carregando o cesto cheio. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você O conselho de Deus para aqui, eu vou repetir para alguém aqui é melhor sair de Moabe e vir para Belém do que sair de Belém e perder em Moabe. Aí alguém está dizendo, pastora, e se faltar pão na casa do pão? Se faltar na casa do pão, eu espero, eu não saio. Quer um exemplo? Quando você vai na padaria comprar pão quente, e você diz, me dá 10 pães, ele diz, não tem pão. Mas daqui 10 minutinhos vai sair um pão quentinho. O que você faz? O que você faz? Quantas fornadas de pão você já perdeu porque não quis esperar? Mas para quem espera, o cesto vai ser completo. É Deus olhando e dizendo, cadê o Ed? Não esperou? Pois vou completar o do Samuel, ele esperou. Cadê o Gabriel? Ele não esperou? Pois vou completar o da Bia, porque ele Deus vai recompensar o tempo da espera.
o tempo da espera. Quem espera voltará com o cesto cheio. Salmos de número 126, verso de número 6. Nós vamos ler todos em uma só voz e vamos declarar isso na nossa vida. 1, 2, 3. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus cestos, a sua bênção, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Ei, tem recompensa de Deus. Deus vai completar o cesto. Pega na mão desse irmão, diga para ele: Deus vai completar o cesto. Deus vai completar. Eu acredito em palavra profética e eu vou viver. Deus vai completar o cesto. Só quem acredita vai se colocando de pé, adorando a Jesus.